Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para a festa de São João, apóstolo e evangelista, que nós celebramos nesta quarta-feira. A primeira leitura se encontra na primeira carta de São João, capítulo 1, versículos de 1 a 4, que nos diz assim: Caríssimos, o que era desde o princípio, o que nós vimos, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, de fato, a vida se manifestou. E nós a vimos, e somos testemunhas, e a vós anunciamos a vida eterna que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para que a nossa alegria fique completa. Amados irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a festa do apóstolo São João, e muita gente, embora hoje os estudiosos apontam que não, mas muita gente sempre acha que João, que escreveu o Evangelho, é o mesmo que escreve as cartas, a primeira, a segunda, a terceira carta, e também o Apocalipse. Hoje existe uma discordância sobre essa visão, mas vamos prosseguir. É por esse motivo que hoje a primeira leitura se encontra dentro da primeira carta de São João. É por essa visão tradicional que se tem na mentalidade das pessoas. Mas é muito interessante saber também que a primeira carta de São João, ela aponta para muita coisa do Natal. E é isso que a gente vai perceber isso não apenas hoje, como outros dias aqui nessa semana. Por isso que você não pode perder nenhum vídeo de primeira leitura para você mergulhar nesta carta que para mim é riquíssima. Olha o que ela vai dizer. Caríssimos, o que era desde o princípio, ou seja, que estava desde a eternidade. O que nós ouvimos, veja, verbos sensoriais. Ouvir, lembra do ouvido da gente, da nossa orelha. Que vimos com os nossos olhos, questão da audição e visão. Que contemplamos e que as nossas mãos tocaram, tato, da palavra da vida. E é que está querendo dizer? Nós tocamos. Ele estava aqui de modo concreto. E por que isso aqui é tão enfatizado já no primeiro versículo? Porque estava tendo uma espécie de uma heresia que falava que o Verbo não poderia ter se encarnado. Que o Verbo, Jesus Cristo, ele não poderia ter tido contato com a matéria, porque a matéria é pecaminosa. Deixa eu te ajudar a entender melhor. Existia uma filosofia naquele tempo, que ela nasce da corrente platônica. E por que eu falo que nasce da corrente platônica? Porque ela tinha muitas visões parecidas com a visão de Platão. Platão, em resumo, estou sendo aqui bem resumido na minha fala, ele falava de dois mundos extremamente opostos, o mundo espiritual e o mundo material. O mundo espiritual não poderia ter contato com o mundo material, porque na matéria estaria o pecado. E aí, naquele tempo, especialmente quando a carta de São João é escrita, existia um grupo de pessoas que depois vai dar origem ao gnosticismo, que eles usavam essa visão. Para você ter noção, eles falavam que eles não pecavam, porque eles pertenciam ao mundo espiritual. Então, como eu falei, o mundo espiritual não toca no mundo material, então, E para eles, como esses mundos não podem se encontrar, o Verbo, o Logos, Jesus, ele pertence ao mundo espiritual, então ele não poderia, de modo algum, ter vindo para o mundo material, porque aí ele teria meio que sido danificado, ele teria pecado, ele teria tido uma mistura errada, alguma coisa do gênero, ele teria se impregnado por coisas ruins. Então, o autor da carta, da primeira carta de João, ele vai começar a dizer que não. Nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos, ele se manifestou em nosso meio. Por isso que tem tudo a ver com o Natal. O Verbo de fato se encarnou. Ele diz no versículo 2, e nós a vimos e somos testemunhas, ou seja, não venham dizer que a gente está equivocado, não. Não venham dizer que ele foi uma espécie de fantasma. Não venham dizer que foi histeria coletiva, que foi invenção da nossa cabeça, porque na verdade não foi. O Verbo de fato se encarnou. O Verbo pisou em nosso chão. Ele de fato se fez homem para a nossa salvação. E diz aqui no versículo 2, e a vós anunciamos a vida eterna que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E ele vai colocar, essa comunhão é feita com o Pai e com o Filho, e a gente escreve para que a nossa alegria fique completa.
Ou seja, eu quero chamar a atenção para vocês que esse texto quer defender a encarnação, mas aí eu quero chamar a atenção para uma segunda expressão que chama a atenção para a gente nessa vivência da oitava de Natal. Aqui é dito que aquilo que foi visto e o que foi ouvido nós vos anunciamos. Temos anunciado aquilo que nós temos escutado e aquilo que temos visto? Ou será que a gente tem guardado para a gente? O que tem de cristão egoísta, que vive experiências lindas, que aprende sobre a palavra, que aprende sobre liturgia, que escuta coisa boa de Deus e guarda para si, retém para si. Eu vou dar um exemplo, da minha infância. Tem um tio meu, ele está vivo ainda hoje, graças a Deus, que muitas vezes eu bem criança, 5, 6, 7 anos de idade, eu ia para a missa, todo domingo de manhã, era um prazer ir para a missa. E aí quando eu voltava para casa, geralmente eu via ele na parte da área da casa, na parte da frente. Ele dizia: José Lucas, o que foi que o padre falou hoje? Qual foi o evangelho de hoje? E eu lembro, que tinha dia que eu estava tão assim, ia para a missa sem viver direito, que eu nem sabia dizer o que o padre tinha falado na missa. E pela proposta do meu tio, eu comecei a compreender que eu tinha que saber o que o padre falava, porque ele ia me perguntar, porque ele ia me questionar. E vamos pensar no mundo. O mundo também espera com que nós, ao irmos para a missa, que quando a gente vai para uma adoração, que quando eu leio a palavra, que quando eu rezo o texto, e quando eu faço isso ou aquilo, que eu tenho uma resposta para dar ao mundo. Que alguma coisa fique dentro de mim. Quando nós nos tornamos cristãos, que não retemos nada. Que parece que eu não anuncio, que eu não proclamo, que eu não evangelizo, tem alguma coisa muito equivocada. Eu gosto de algo que o Papa Francisco fala no documento Evangelii Gaudium, Alegria do Evangelho, que ele diz assim, que no final das contas, a gente tem que colocar uma coisa na nossa cabeça, que a gente não consegue guardar pra gente esse encontro belo que é feito com Jesus Cristo. A gente não consegue guardar. Muita gente acha que consegue, eu vou conseguir guardar pra mim, não vou anunciar pra ninguém, por aí vai. Gente, coloca uma coisa na sua cabeça. Nós não conseguimos guardar para nós. Isso que é experimentado. Se você teve um encontro profundo e íntimo com Jesus, você não vai conseguir guardar para você. Você pode até tentar, mas conseguir você não vai. Então eu quero convidar você a ter esta reflexão, De verdade. Será que eu tenho anunciado? Será que eu tenho permitido com que a minha vida ela retenha para que eu anuncie, para que eu proclame, para que eu coloque para as pessoas nas minhas ações, nas minhas palavras? Ou será que eu tenho sido um cristão egoísta? Guardo para mim, e às vezes o ponto de guardar tanto para mim que nem minha vida é testemunha. Então não guardei aquilo dali. Eu tive uma experiência, deixei passar, deixei entrar no ouvido e sair pelo outro. Que nós possamos refletir muito sobre isso dentro desta oitava de Natal e até para nos ajudar, para que no próximo ano nós possamos ter um ano de 2024 com uma outra postura de ser cristão. Tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo daqui a pouco, às 7 horas da noite, para o estudo do Evangelho, também desta quarta-feira. Até já!